Então eu passo a apresentar os nossos participantes. Estava a dizer, começo por apresentar a nossa formadora, a doutora Sandra Martins, que é terapeuta da fala desde 2005 com experiência em contexto privado, hospitalar e em centro de reabilitação, pós-graduada em disfagias neurogénicas pelo Instituto Superior do Alto Ave, pelo ISAF, é pós-graduada em disfagia orofaríngeas, motricidade orofacial e especializada em eletrofisiologia, eletromiografia, eletroestimulação, ultrassom terapêutico, fotobiomodulação, TECAR, para terapeutas da fala, fonoaudiólogos e logopedas pelo Instituto PAP. Para além disso, colabora neste caso, com o seu papel de docente, de formadora, nas disciplinas de motricidade orofacial, participou, peço desculpa, já colaborou, nas disciplinas de motricidade orofacial, perturbação adquirida da linguagem, fala e prática clínica na licenciatura de Terapia da Fala da Universidade do Algarve, é formadora do Instituto EPAP desde 2013, ministrando o módulo de eletroestimulação em Portugal, Espanha e Equador. É docente nos programas de especialização que contemplam este tema e dos programas de mestrado realizados em parceria com o Instituto EPAP, nomeadamente o Master em Motricidade Orofacial, o programa de curso da FUB, o mestrado em Terapia da Fala em Motricidade Orofacial e Nutrição na Escola Superior de Saúde da Alcoitão da Santa Casa de Misericórdia. É também, neste caso, também participa no programa de curso em parceria com o Instituto EPAP. Atualmente, está a exercer funções no Hospital Particular do Algarve e em contexto de clínica privada. O nosso segundo palestrante da área da fisioterapia, o Dr. Alexandre Cavaleri Gomes, é fisioterapeuta desde 1996 pela Universidade Federal de São Carlos, onde também se tornou mestre em fisioterapia no ano de 1999 e neste caso, iniciou a docência a nível superior em 1998, atividade que exerceu até 2021, tendo atualmente atuado em grandes universidades do Brasil e também no Porto, em Portugal. É sócio fundador, especialista e honorário da Sociedade Nacional de Fisioterapia do Brasil, foi condecorado como Lecturer of Honor pela Universidade da Califórnia, pelos Serviços de Dedicação à Educação Superior. É formador do Instituto EPAP desde 2018, também nos módulos que há bocadinho referi em relação à nossa primeira palestrante. Também colabora nos programas de especialização que contemplam todos estes temas, quer em Portugal, em colaboração com o Instituto EPAP, quer, mais uma vez, com a FUB, e também no mestrado de Terapia da Fala, nomeadamente o mestrado de Motricidade Orofacial e de Nutrição. Eu estava a ver que vocês são assim, uns compincha um do outro, quando vi o vosso currículo e pensei, nada melhor do que ainda por cima duas pessoas partilham e partilham em conjunto e duas áreas que se complementam tanto. Eu acho que fisioterapia, eu posso dizer que nos últimos anos, eu costumo dizer que a fisioterapia é a base, e perdoem-me os terapeutas da fala se começarem a dizer, postura, eu trabalho alimentação, postura é tudo, quando trabalho sobretudo com crianças, por isso eu e a fisioterapia é assim. E para terminar, devo dizer que o nosso palestrante é também, neste caso, está a atuar na área da fisioterapia, na clínica de fisioterapia na Suíça, na PhysioEnergy, se eu percebi bem, não é? Ou seja, temos dois palestrantes muito internacionais e que teremos muito gosto em ter hoje aqui e agradecer-vos mais uma vez por aquilo que se promete ser uma excelente forma de passar esta quarta-feira à noite. Obrigada. A sala é toda vossa. Esperamos que a gente possa realmente contribuir para a evolução de todos, com um tema que tem sido muito discutido, sim, né? E aqui já começo a minha palestra, a minha fala, mesmo sem apresentação, mas para aproveitar uma fala da maravilhosa Tânia, que disse, né, que há muitos momentos que alguns colegas, né, têm uma visão de que, quem é que faz, quem é que não faz. Eu mesmo tenho alguns colegas que respeito muito, mas que para mim tem uma visão um pouco equivocada sobre isso, que quando dizem a terapia da fala está a roubar o espaço da fisioterapia na utilização dos recursos físicos e tal. Não é verdade isso, não é verdade. Nós utilizamos os recursos físicos para potencializar aquilo que nós temos autoridade e competência para fazer. Os recursos físicos acompanham
o trabalho de um profissional da saúde. Eles não são o trabalho de um profissional da saúde, né? Ninguém é ultrassom terapeuta, ninguém é laser terapeuta. Quem se classifica como isso é porque não tem nada para oferecer. Nada, nada, nada. Os recursos são muito importantes para contribuir para aquilo que nós temos autoridade para fazer. Quem define a autoridade não é o recurso terapêutico. Quem define a autoridade são primeiro as autoridades de classe, de profissão, né? Os conselhos, ou seja lá, a ordem, a associação, quem é que cuida da profissão num país, e depois disso a competência do profissional. Então, se nós temos competência para fazer um trabalho de recuperação de algo que acho que é um ponto que tem mais briga, né? Nós temos competência para fazer a reabilitação orofacial de um paciente após uma paralisia facial. Tem alguns momentos que talvez a fisioterapia e a terapia da fala tenham alguma intersecção na atuação, embora eu acho que não, os objetivos são diferentes, os momentos são diferentes, a forma de atuação é diferente, e eu acho, da minha parte, que a terapia da fala é muito mais competente do que a fisioterapia para fazer esse trabalho, inclusive. Os recursos terapêuticos podem ajudar muito, mas muito, seja no trabalho do físio, seja no trabalho do terapeuta da fala, e, como mais uma vez disse a Tânia, e disse, como sempre, muito bem, trabalhar junto é sempre uma melhor ideia do que um querer falar mal do outro, né? Agora eu vejo colegas fisioterapeutas querendo falar mal de terapeutas da fala, que sabem muito mais de recurso terapêutico do que eles fisioterapeutas, que fazem asneiras, e, por exemplo, vou trabalhar a recuperação de uma paralisia facial e colocam 2 elétrodos enormes na cara e contrai tudo de uma vez, aí eu estou a estimular. Quem está a estimular o quê? Não tem conhecimento, então não tem autoridade. Esse é o grande ponto que a gente precisa já começar hoje, deixando muito claro. Tem que ter competência para ter autoridade. Então não adianta falar, isso é da fisioterapia, mas você sabe utilizar? Não. Então, como dizem aqui, ferme la bouche. Fecha a boquinha. Aprenda, estude, evolua. Ou chama um colega competente para fazer o trabalho em prol do utente, em prol do paciente. Isso tem faltado. As pessoas falam demais e esquecem de pensar no utente. Talvez esse seja o ponto que a gente tenha que evoluir. Pensar no utente e não pensar só no dinheiro e falar. Mas parar para estudar, aprender, evoluir, não quer. Aí depois fala mal do outro colega, que o outro colega fez o trabalho. Olha, ele fez porque ele tem competência, ele é autoridade. Então, assim, vamos começar aqui com a apresentação. Peço a licença para compartilhar aqui o meu ecrã e já começo com a pergunta que mais as pessoas fazem para a Sandra e para mim, que tem a ver com isso. Equipamentos. O mais caro ou melhor? Alexandre, eu vi aqui um equipamento e tal, falaram que é bom, mas ele custa tão barato que eu não sei se eu devo comprar esse, se eu devo comprar outro. O que você acha? É melhor comprar um equipamento mais caro? Eu costumo brincar com a resposta, mas que tem um grande fundo de verdade, né? Olha, faz o seguinte, você está com tanto dinheiro sobrando, compra o mais barato e transfere a diferença para a minha conta, porque para mim não está a sobrar. Então, não é? Não se preocupe com isso. Você quer gastar o dinheiro? Compra o equipamento o mais barato, que pode te atender, como nós vamos explicar aqui hoje, e o restante do dinheiro, a Sandra e eu aceitamos da nossa conta bancária a vossa doação. Não se preocupem, pode deixar, manda o dinheiro para nós. Nós não temos esse tipo de restrição de aceitar essas doações. Adoramos isso. Nunca aconteceu,
mas quem sabe agora começa a acontecer, né, Sandra? Com o alcance desse webinar, a quantidade de pessoas, mais uma vez, que estão participando, olha, quem sabe a gente consegue ter um ano um pouco mais tranquilo financeiramente falando. Compre o equipamento que é o equipamento que você necessita e nós vamos explicar isso aqui hoje, tá? É óbvio, né, que pelo meu discurso, pela forma que eu já comecei isso, não é o preço que vai fazer a sua decisão mais correta ou menos correta, não é? Não é o valor do equipamento. Isso, com certeza absoluta, não deve nortear o seu, a sua decisão, né? Nós temos, vejam aí, equipamentos que podem custar 50 euros, até equipamentos que são muito complexos e tal, que podem custar 8.000 euros. Agora, o incrível é que quando nós falamos de eletroterapia, os dois fazem a mesma coisa. Talvez um seja um pouquinho mais fácil de organizar, de preparar para a utilização, o outro seja um pouquinho mais difícil, mas eu vou dizer que para vocês que a diferença entre o mais fácil e o mais difícil não deve, na prática, passar de 30 segundos de diferença na programação. Se isso para você vale pagar essa diferença de 50 ou 100 euros para 8.000 euros, olha, realmente eu fico muito feliz de saber que tem pessoas assim podendo esbanjar o dinheiro sem se preocupar com nada. Que bom que deu mais certo para você do que para mim. Mas realmente não tomem a decisão por conta disso, né? Nós temos aqui muitas palavras, muitas informações que eu acho que vale a pena sempre termos termos uma discussão centrada nesses tópicos aqui. Daqui eu vou tirar muitas informações que são extremamente importantes, tá bem? Primeira coisa, os nomes de correntes elétricas. Nome é nome, gente. Nome é nome. Quando vocês fecham o olho de vocês e escutam falar Alexandre Cavalieri Gomes, pronto. Dá a ideia, né, de ser uma pessoa do sexo masculino. Pronto, claro, né? Claro. Alexandre, normalmente, né? Se fala português, então, normalmente é uma pessoa do sexo masculino. Normalmente. Pronto. Mas a partir daí, dá para saber mais alguma coisa? Se você tiver de olho fechado. Ele é grande, ele é pequeno, ele é gordo, ele é magro, ele é azul, ele é cor-de-rosa, ele é cor de abóbora, ele tem cabelo, ele não tem cabelo. Dá para saber alguma coisa do gênero? Só escutando o nome, sabendo o nome? É impossível, né? O nome diz muito pouco, quase nada. Então, quando nós pensamos nas correntes elétricas, esse é o primeiro tabu que deve cair. Essa é a primeira questão a se modificar na nossa mente. Por quê? As correntes foram criadas usando algumas tecnologias disponíveis diferentes, mas principalmente criadas para fugirem, por exemplo, das patentes. Então, uma pessoa que fez uma forma de produzir uma corrente elétrica para tratamento, pôs um nome, patenteou aquela forma de produzir uma corrente elétrica, e depois outras pessoas que queriam criar equipamentos tinham que pagar para essa primeira. Às vezes é muito mais fácil eu pegar, chamar um engenheiro, ou se eu mesmo sou, não é? E criar uma outra forma de fazer a mesma coisa, mas que fisicamente é diferente,
a construção, a elaboração, o princípio físico utilizado, isso não caracteriza uma cópia daquela primeira corrente. Porque você não pode patentear a aplicação da corrente. Isso não pode patentear. Você pode patentear a construção, a forma que foi feito aquilo. E isso acabou por criar uma quantidade enorme de nomes de correntes, que são formas diferentes de construir a corrente para poder utilizar nos tecidos biológicos. Eu não falo só humanos, porque cada vez mais cresce a utilização também em animais. Cada vez mais a medicina veterinária também utiliza isso, e eu já dei formações para esses profissionais também, junto, obviamente, com colegas que são médicos veterinários. Então, nós temos nessa coluna aqui uma série de nomes utilizados para falar de correntes elétricas, não é? Isso para falar das mais comuns. Existe uma lista maior de nomes possíveis. Isso só faz confundir, mas diz muito pouco sobre eletroterapia. Uma pessoa que sabe nomes de correntes, ela não sabe nada de eletroterapia. O nome da corrente é só a parte comercial. Então, nós temos lá, corrente russa. E em muitos lugares chama corrente de Koch, que foi o criador dessa corrente, né? A corrente russa é uma forma de construção de uma corrente elétrica para estimulação de músculos. TENS é uma outra forma de construir uma corrente elétrica para um uso que não é, normalmente, isso não é para estimulação de músculos, mas para analgesia. EMS é uma outra forma de construir uma corrente elétrica para estimulação de músculos. Correntes interferenciais ou terapia interferencial. Olha como dá choque agora. As interferenciais vêm normalmente nos equipamentos para uso de analgesia ou para uso de estimulação muscular. Opa, mas é o mesmo nome. É exatamente. Então, o nome não diz nada. Não é o nome que vai dizer para nós o que uma corrente é capaz de fazer. Aqui, fez. Nem é nome de corrente. Acabou virando usual utilizar a palavra, a sigla, fez, para se referir a uma corrente elétrica. Mas a corrente elétrica nem tem esse nome. Isso é o nome de uma aplicação, um grupo de utilizações das correntes elétricas. Nem tem a ver com o nome da corrente elétrica isso, mas passou a ser usual as pessoas usarem isso como nome da corrente. Depois, NMS é uma construção de corrente elétrica idêntica ao TENS, porém com uma pequena característica diferente, que é o tempo de estimulação muscular e o tempo de repouso para a contração muscular. Mais recentemente, corrente OSI ou uma outra corrente de média frequência, né? E tem as mesmas características da corrente russa. E também tem uma forma de usar para músculos e uma forma de usar para analgesia. É uma que repete aquilo que nós falamos da interferencial. Poxa, então tem uma lista de correntes aqui. Algumas podem fazer as duas coisas, outras não. Como é que eu vou saber? Na verdade, nós precisamos saber se eu posso mudar os parâmetros, se eu posso regular as correntes elétricas para poder respeitar o que está na outra coluna agora.
E eu estou aqui a tentar ser o mais didático possível, né? Para deixar isso bem linear e bem claro para toda a gente que está a nos acompanhar. A fisiologia é realmente o que nos importa. Conseguir ativar os processos biológicos, conseguir alterar o que o doente apresenta para restabelecer a fisiologia é o mais importante que nós podemos fazer. E aí vem agora algumas informações para nós discutirmos, para enriquecer um pouco isso que eu estou aqui a tentar esclarecer, falar, enfim, partilhar convosco. Para o trabalho muscular, por exemplo, nós precisamos respeitar a fisiologia. E no nosso corpo, no nosso organismo, naturalmente, olha, só dizer, no nosso corpo, no nosso organismo, eu não estou a falar de equipamentos agora, eu estou a falar do nosso corpo, o nosso organismo, como nós nascemos, como nós fomos criados, não é? Fisiologicamente, a transmissão nervosa para as contrações musculares, transmissão nervosa, Malta, não estou a falar de equipamento, eu estou a falar de transmissão nervosa, pessoas, animais também, é a mesma coisa. Nós temos a capacidade de transmitir as informações para os músculos, a informação neural. Então, o seu cérebro programou uma resposta motora, ela vai caminhar por neurônios, não é? Até chegar no tecido muscular. Isso é feito com uma variação de 20 a 80 disparos neurais por segundo, ou 20 a 80 hertz de frequência, 20 a 80 ciclos de disparos por segundo. Isso é fisiológico. Isso vem no nosso corpo. Então, quando eu quero estimular contrações musculares com os equipamentos, eu preciso saber, eu preciso ter estudado, eu preciso ter a autoridade que eu mencionei anteriormente, que é o conhecimento. Eu preciso ter o conhecimento, a sabedoria, a competência para saber se eu uso uma frequência de contração muscular mais baixa, 20 a 30, 35 Hz, para estimular um grupo de fibras musculares que tem uma determinada função, ou se eu vou mais para cima, trabalhar mais perto de gerar fadiga, porque eu estou trabalhando um outro tipo de fibra muscular. Ou se é um momento de eu trabalhar um pouco mais moderadamente, eu vou para o centro, entre 45 e 55 Hz, para trabalhar as fibras brancas, mas com menos fadiga, com menos chances de produzir fadiga, para poder prolongar um pouco mais o trabalho e educar mais o corpo do utente, do paciente, para esta atividade que eu estou realizando. Esse exercício que eu estou realizando para melhorar uma capacidade perdida pelo utente. Então, notem que até agora eu não falei nome de corrente. E não vou falar, porque isso não importa. E quando eu pego uma corrente russa, quando eu pego uma corrente russa, quando eu pego a AMS, quando eu pego a interferencial para fazer estimulação muscular, a corrente fez o NMS, a mesma coisa, o mesmo equipamento, infelizmente no mercado virou essa bagunça. Ou a alce modulada para fazer estimulação muscular, em todas elas eu preciso chegar a isso
para poder estimular os músculos o mais corretamente possível. Então, olha quanto conhecimento eu preciso para saber como é que eu vou usar a corrente elétrica. Então, não é o aparelho sozinho, não é um aparelho pré-programado, não é um aparelho que já vem com tudo pronto. Por quê? Já já eu discuto esse porquê. Há um porquê, um enorme porquê. Mas, a princípio, respeitar a fisiologia é o primeiro porquê. Então, se eu quero trabalhar com os músculos, a primeira coisa que eu preciso saber, o equipamento me permite adequar as frequências para que eu possa adequar a estimulação elétrica aos meus objetivos terapêuticos. Isso é possível? Daqui a pouquinho vocês terão a oportunidade de ver uma discussão de caso com a maravilhosa professora Sandra. E vocês vão ver essa construção de raciocínio. Por que que eu uso desse jeito? Porque o meu objetivo é tal. Não é? Por isso que nós estudamos muito para poder ensinar bastante essas coisas. É o terapeuta da fala ou é o fisioterapeuta ou o educador físico que tem o poder do conhecimento que podem melhorar a vida do seu cliente, do seu paciente, usando qualquer uma dessas correntes elétricas. Um aparelho de 50 euros ou de 8.000. Ou, se nós falarmos aqui, como mencionei agora, a educação física, né? Nós temos equipamentos que a físio e a educação física passam também a utilizar agora, que custam aí para 40.000 euros, que são os estimuladores de corpo inteiro de multicanais. É uma bela viatura. A depender do local que você vive, é até a entrada para a compra de um apartamento. Infelizmente, em Portugal já não muito grande, né? Mas, ainda assim, em alguns lugares de Portugal, é possível comprar uma casa até. Não muito grande, mas sim. Não é? É um equipamento. Tem que ter um objetivo muito claro para enfiar tanto dinheiro no equipamento. Se nós vamos pensar no equipamento de 50 euros, de 100 euros, tem que ter um objetivo muito claro para gastar isso também, são 100 euros. Eu sei utilizar isso? E aí, quando nós falamos das correntes elétricas, né, um outro objetivo muito, muito importante para nós é a redução da dor, né? Quantos e quantos utentes não vêm em busca da redução de dor? E essas mesmas correntes aqui, interferencial, deixa eu mudar a cor da caneta para dar menos confusão. Se eu pego essa daqui e essa daqui, elas são também correntes elétricas que vêm com uma configuração para que nós possamos produzir analgesia. E aí, repetimos o raciocínio. Por que que aqui tem esta frequência e aqui tem esta faixa de frequência? Porque o corpo é assim. O corpo humano é assim. A eletroanalgesia de baixa frequência, ela implica na liberação de alguns tipos de analgésicos no nosso corpo, alguns tipos de opioides que o nosso corpo consegue liberar. O nosso corpo, então, eu vou utilizar a corrente elétrica para estimular a fisiologia.
É isso que nós vamos fazer. E aí eu preciso saber adequar a corrente elétrica. Qual corrente elétrica, Alexandre? Não é o nome que importa. Qualquer uma dessas verdinhas aí que eu marquei em verde podem fazer isso. Ora, são correntes com características muito distintas na sua construção, mas isso é engenharia. Isso não é fisiologia. A fisiologia é que nós temos que respeitar. A engenharia alguém faz para nós. Normalmente o engenheiro. Agora, o que o engenheiro sabe da fisiologia para tratar o utente? Não. Sobretudo, se nós olharmos essa figura aqui, e aí fica mais complicado. Vejam quantas variações de tamanho, gordura, não é? Idade, culturas, e daí vai. Então, qual é o melhor aparelho? Não é o aparelho, é o teu conhecimento para saber usar um aparelho bem e adequar a individualidade de cada um desses seres humanos que estão aí. A cada um deles. Então, nós não somos idênticos. Não é? Nós não somos idênticos. Então, se não somos idênticos, quando eu vou planejar um tratamento, quando eu vou organizar um tratamento, uma intervenção terapêutica, eu tenho que ter o conhecimento para oferecer para cada uma dessas pessoas o melhor resultado. E aí isso implica em saber, entre outras coisas, por exemplo, qual a frequência eu vou usar e qual resposta eu espero. E se a resposta não vier? O que eu devo adequar? Onde eu devo alterar? É por isso que é importante ter o poder do conhecimento. Porque aí nós conseguimos essa resposta. Nós conseguimos adequar para cada utente, para cada paciente, nós conseguimos adequar aquilo que ele necessita. E aí eu consigo a melhor resposta, pautada na fisiologia, e não no nome, na marca do equipamento. Isso não. Agora, para adequar, eu preciso de um equipamento que me permita regulagens. Ele me permita alterar as informações que estão lá, nós chamamos isso de parâmetros, né? A frequência, a intensidade da corrente. Eu preciso ter a liberdade para mexer com isso, porque aí cada pessoa, cada região do corpo vai ter uma particularidade e nós conseguimos adequar para respeitar essa particularidade e produzir o melhor resultado possível. Então, isso é fundamental, não é? Então, agora, eu peço a licença a vocês de finalizar aqui a exibição da tela para mostrar algumas possibilidades de equipamentos. Então, eu vou parar de compartilhar para ficar mais fácil para vocês. Eu acho que se clicarem sobre a minha imagem, talvez ela fique maior na tela de vocês, né? Então, aqui, olha, eu vou mostrar para vocês um primeiro equipamento. Um equipamento muito simples, muito simples, mas que pode fazer muito. Por quê? Eu acho que esse fundo aqui vai atrapalhar. Peço desculpa a vocês que está aqui atrás uma boa bagunça, mas deixa eu ver se é aqui que eu vou conseguir. Ups. Aqui, pronto, assim fica mais fácil. Olha, esse equipamento aqui é um equipamento muito barato, muito simples. Alguns colegas compraram recentemente e pagaram 40 euros nesse equipamento. Ah, mas por que você não colocou ele lá, então? Você colocou a partir de 50, Alexandre?
enfim, porque tem um detalhe aqui, que ele só está escrito aqui embaixo, né? Ele é proposto só para analgesia, dá para usar para outras coisas, mas é um pouco mais complicado de fazer essas adaptações para utilizar para outras coisas. Mas dá para usar para estimulação muscular também, tranquilo. Por quê? Porque ele nos permite a regulagem dos parâmetros. Um ponto muito negativo, o botão de intensidade é analógico, é de girar, tá? Isso é realmente algo que não é muito interessante, sobretudo para quem vai trabalhar com músculos pequenos, porque uma pequena mudança aqui, se você erra um pouquinho na mão, vai uma eletricidade muito forte para o utente. Mas olha só que belezinha. Aqui tem uma abertura, né? E aqui na tela nós temos lá hertz, microsegundos, e já já ele pula para alguma outra coisa de novo. Hertz e microsegundos. Ou seja, eu posso regular a frequência, eu posso regular também uma parte da carga da corrente elétrica, que fica para um outro dia essa discussão, tá? Então, eu consigo aqui mudar várias formas de emitir a corrente. Então, aqui, ele estava no normal, aqui ele passa para modulado. Aqui, se eu clicar outra vez, ele tem um programa alternado de estimulação, um outro programa alternado de estimulação. Gente, isso aqui é um equipamento que se propõe para eletroanalgesia, embora nós possamos usar para muitas coisas, que tem uma característica muito moderna, principalmente para quem trabalha aí na parte da fisioterapia com pacientes fibromiálgicos. Esses programas que eu mostrei agora, SD1 e SD2, são estimulações que variam entre alta e baixa frequência automaticamente. Há equipamentos que custam 1000 vezes mais que esse aqui, que não trazem isso. Então, vejam, não é o quanto custa o equipamento. É para que eu preciso do equipamento. Ele é portátil, é pequeno. Né? Um tempo que eu trabalhei com skatistas, para alguns controles de postura para melhorar o desempenho, os skatistas iam para a pista, aquele half pipe, eles iam para a pista com esse equipamento ligado neles, e isso ficava lá na bermuda preso, porque ele tem um clipe aqui atrás, ficava bem preso, e eu comecei a reeducar algumas funções do corpo desses atletas para melhorarem o desempenho. Então, veja, eu posso fazer muita coisa. Ah, mas ele não é para analgesia? Pois é, depende do poder que você tem. Se você tem o poder do conhecimento, você consegue usar esse aparelho nas frequências de estimulação muscular. Dá para fazer isso também. O pormenor é esse tipo de controle de intensidade, realmente, para trabalhar com músculos pequenos, não é muito top. Mas olha aqui, se eu carregar aqui, começou a piscar esse número, eu posso carregar aqui, por exemplo, aumentar ou diminuir a frequência. Então, equipamento simples, barato, mas que me permite adequar a estimulação ao que o meu utente necessita. Então, esse é um equipamento que eu gostaria de mostrar aqui. Leve, barato. Um outro detalhe, ele usa aquelas bateriazinhas de brinquedo. Essas quadradas, né? Então, o que eu tenho? Recarregáveis. Eu tenho 3 baterias dessas. Elas duram bastante, eu deixo as 3 sempre carregadas. Acabou uma, já coloco para carregar, tem outras 2 de reserva. E isso me ajuda, tá? Em termos de autonomia, aqui nós temos um equipamento muito prático de usar, muito prático, que tem também um preço muito bom, sobretudo para o pessoal que está em Portugal, né? Está na Europa de uma forma geral, mas principalmente em Portugal, pode ter esse equipamento a preço muito, muito bom pela qualidade que ele tem. É um equipamento
com mais qualidade na construção do que o primeiro que eu mostrei, sim, e o equipamento que muita gente não sabe que ele pode permitir, sim, que ele permite, sim, que nós podemos utilizar regulando os parâmetros. Ele tem programas já instalados, olha, aqui está piscando o programa 1, não é? Ele tem vários programas já instalados. Pronto, eu preciso olhar no manual para saber tal, qual é o programa, mas eu posso carregar numa tecla aqui, que ele aparece uma outra coisa escrita. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ele aparece uma outra coisa escrita aqui. Pede... Deixa eu apertar outra vez aqui. E aparece escrito... Por que está dando esse reflexo? Pede 6. Isso aqui, se eu apertar OK, eu consigo entrar na regulagem deste programa. Eu regulo o tempo que vai ser utilizado, eu consigo regular a frequência que vai ser utilizada, eu consigo regular quanto tempo ele fica estimulando ou não. E aqui, F, está aparecendo um F aí na tela. Opa. F. Agora está 29. Frequência, 29 Hz. Eu aperto aqui esse botão e mudo a frequência. Aumento. E diminuo. E isso eu posso guardar aqui. Vantagem desse equipamento. Uma grande vantagem. Todo digital, a regulagem. Isso fica muito mais seguro. Não corre o risco de você apertar, meter o dedo no botão e aumentar a intensidade de uma forma maluca. Não é? Outra vantagem, uma bateria que fica fechada aqui dentro, que dura horas e horas e horas e horas e horas, sempre com a mesma carga. Essa é uma desvantagem do outro pequenino ali que eu mostrei. Ele começa a perder carga, a bateria começa a perder carga, ele começa a alterar o desempenho. Ele começa a perder capacidade. Então, você acaba não tendo... Você faz a mesma regulagem, ele não funciona da mesma forma. É preciso ter bastante experiência para conseguir saber o que está se passando. Muito bem. Então, esse é o equipamento. Tem uma relação custo-benefício maravilhosa. Tem 2 canais de saída também como o outro, que para quem vai trabalhar na terapia da fala é excelente, mas a professora Sandra pode falar melhor dessa questão de canais de saída, se precisaria de mais. Para físio, normalmente, há situações que a gente acaba usando mais, mas também não é toda hora, todo dia. Então, né? O equipamento de 2 canais é muito útil, sim, muito útil. E aqui, malta, o terceiro exemplo que eu vou trazer para vocês, um equipamento que lá nele está escrito, olha, normal, TENS. Então, aqui dentro tem algumas correntes. É um equipamento que tem algumas possibilidades. E olha lá embaixo, ó, hertz, microsegundos. Eu posso regular várias informações, vários parâmetros, mas está aqui a frequência que nós estávamos falando. Eu posso regular nesse equipamento também. E o tempo de tratamento. É um equipamento que vem com algumas características já mais destinadas para o trabalho da terapia da fala. Isso aqui existe lá no Brasil. Na Europa, eles não têm a licença ainda para produzir, infelizmente, né? Mas esse outro que eu mostrei, vermelho e branco, o irmão gêmeo dele, que é verde e branco, tem, é europeu, é italiano, na verdade. Mas aqui um outro exemplo, para quem está nos ouvindo lá do Brasil, né? Olha, é um equipamento pequeno, simples, funciona conectado na tomada, ou também tem aqui a casinha para colocar a bateria, não é? Da mesma forma que eu falei para o outro ali, se nós temos a redução da competência da bateria, da carga,
ele começa a oscilar a capacidade dele, mas é um equipamento que não custa tão caro, está aí nessa mesma faixa que a gente estava falando de equipamentos práticos, baratos, né? Leve, tá bem? E nos permite adequar os parâmetros. Então, malta, não mostrei para vocês nenhum equipamento aqui que passa dos 150 euros. Ao contrário, bem abaixo disso. E que podem fazer muito bem aos utentes. Eu utilizo os 3 na minha prática. Não é? Então, não são equipamentos que ficam jogados num canto, guardados numa gaveta. Eu utilizo os 3. Então, não é o preço do equipamento que faz o sucesso. O sucesso é o teu poder. Se ele for o poder do conhecimento, dá para ir muito longe, tá bem? Então, agora, passo a palavra para a professora Sandra abordar o caso que ela tem para abordar e mostrar uma regulagem de um equipamento, e já agradeço pela possibilidade de estar com vocês aqui compartilhando, e me desculpem se eu sou muito objetivo e muito direto, mas há momentos que ou a gente fala a verdade ou o que vem sem ser a verdade não serve para nada, né? Porque é mentira. Então, é por isso que eu falo dessa forma clara e objetiva, para facilitar também o aprendizado. Obrigado por enquanto. Sandra, a palavra é sua. Obrigada, Alexandre. É sempre um prazer ouvir-te. Vou só aqui partilhar a tela para conseguir... Peço que desculpem lá. Só um segundo para eu abrir aqui o PowerPoint. Isto... Aqui... Ok. Então, boa noite a todos. Como eu já disse, muito obrigada, Alexandre, pela tua parte. É sempre um prazer ouvir-te. Vou tentar, resumidamente, dar-vos um exemplo de como podem utilizar, utilizando o raciocínio que o Alexandre vos explicou e muito bem, num caso prático. Então, este menino, vocês vão ver agora a seguir, é um caso ortodôntico, foi encaminhado pelo médico dentista, utilizava um aparelho tradicional há 5 anos, ele refere que inicialmente tinha dor do lado direito, o lado direito da imagem, acho que é o vosso esquerdo, eu tenho um problema com a direita e com a esquerda, desculpem lá. Da avaliação, da anamnese, que eu vos posso dizer que poderia ser importante e ter impacto na hora de fazer o raciocínio para pensarmos o que é que vamos fazer com este caso. Tinha alergias, mas estava medicado. Não tinha obstruções fisiológicas, adenoides e amígdalas estavam adequadas, tinha feito uma adenoidectomia e uma amigdalectomia, ok? E foi encaminhado, porque há 5 anos que tinha o aparelho ortodôntico, não conseguiam fazer o encerramento do aparelho. E não sei se vocês repararam, isto é o clique palatal e observem o que é que está a acontecer. Então, o problema que a ortodontista me referiu foi que não tinha alterações a nível dos côndilos, portanto não era um problema de estrutura, e que o problema era a língua. Vamos continuar a ver. Conseguem ver aqui os sulcos, conseguem verificar que há um dos lados que tem o sulco muito mais marcado comparativamente ao outro. É um menino de 15 anos, tá bom? Não tinha dor. Tipologia facial é um dolicofacial. Não tinha dor. Aqui a nível de mobilidade também não tinha alteração. Tinha maior mobilidade para um lado comparativamente ao outro. Só para vos referir uma coisa, este menino, depois da avaliação, depois desta avaliação, eu encaminhei também para fisioterapia, está bem? Porque ele tinha alterações posturais típicas de um respirador oral. E então teve também a fazer trabalho em fisioterapia. Porque nós não podemos só olhar para este bocadinho da cara. Muitas vezes vocês têm que olhar para o pé, desde o pé até cá acima, para perceberem, pelo menos terem consciência que um pé plano faz isto,
vai ter alterações que vos podem dar alterações já aqui a nível desta cadeia muscular, está bem? Nós não somos só cabeça, não somos só peso, temos que saber olhar para o global para depois fazer um encaminhamento, isto é só uma à parte. Mastigação, esqueci-me de tirar o som aqui, desculpem lá. Isto é a mastigação dele, a espontânea, como podem ver. Tudo o que ele mastigou por conta dele, mastigou para o lado esquerdo. Quando foi para o outro lado, foi quando eu pedi, está bem? A incisão estava adequada. Para este lado. E a tendência é sempre, sempre, sempre de ir para o lado esquerdo. Sempre. Ya, pero quiero aquí. Esto es el lado. Não sei se estão a reparar que ele inclina a cabeça para pôr o alimento do lado que eu lhe estou a pedir. É extremamente complicado. É um menino que não tem alterações neurológicas, está certo? Então, da nossa avaliação, resumidamente, é no respirador oral, do ponto de vista funcional, não por ter nenhum tipo de obstrução, nem por ter dificuldade, apesar de ter aqui a área nasal aparentemente diminuída, quando foi feita a prova Rosenthal, dava adequado, ele tinha boa capacidade expiratória e inspiratória, portanto, a respiração oral era a padrão adquirido, era funcional. Tinha uma língua hipofuncionante, está bem? Eu não considerei hipotónica, porque é um caso que não tem alterações neurológicas. É uma postura de língua baixa, e isso fazia com que tivesse algumas alterações a nível motor. Mas não era o mais importante. O que tinha mais impacto neste caso era o facto de ele ter uma mastigação unilateral há cerca de 5 anos. E o que é que isso causou? Causou um desequilíbrio muscular, que foi o que realmente estava a causar aquele clique palatal com alteração de posição. Então, quais são as possibilidades para isto é o que acontecia quando ele fazia o clique palatal. Então, quais são as possibilidades para a utilização de uma corrente elétrica? Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma analgesia, um relaxamento, ou vamos utilizar uma corrente para contração muscular? Aqui vai depender do tipo de caso que vocês têm. Neste caso específico, eu não gosto de receitas e não gosto de dar receitas porque não acredito em receitas e acredito que vocês têm mesmo que ver que cada caso é um caso, está bem? Porque o mesmo tipo de características, e vocês poderiam ter características de motricidade completamente diferentes. Portanto, não utilizem o que eu vos vou dizer hoje para todos os casos com alterações a nível ortodôntico, porque isso não está correto. Por que é que eu vos estou a dizer isso? Por exemplo, vocês poderiam ter um caso em que tivessem uma hipercontração do lado hiperfuncionante, mas isto aqui não acontecia. Por 2 motivos. Vocês viram a mastigação dele, era pumba. Ou seja, não era, ele mastigava muito mal os alimentos. Portanto, ele, apesar de ter maior atividade do lado esquerdo, tendo com perfil facial dólico-facial crescimento vertical, está bem? Ele não tinha hipercontração do músculo, não tinha contraturas, não tinha nenhum tipo de característica que justificasse, neste caso, a utilização de uma corrente de relaxamento no lado esquerdo. O que é que ele tinha? Tinha uma hipofunção de uma seter do lado direito. E aí sim faria sentido, ou fez-me sentido para este rapaz utilizar uma corrente de contração, certo? Do lado direito. Eu aqui coloquei o nome Alexandre porque é mais fácil quando estamos a conversar dizer TENS ou NEMS. Eu concordo plenamente contigo e estou-lhes sempre a dizer, atenção, quando compram um aparelho vai aparecer STEAM, STEAM, EMS, vocês têm que saber o que é que vocês têm nas vossas mãos e saber programar, está bem? Mas eu estou plenamente de acordo. Que tipo de eletros é que vocês vão utilizar? Então, vamos lá ver, vocês estão a falar de uma zona muscular que é pequena. Portanto, se vocês utilizam elétrodos grandes para uma zona pequena, para uma corrente de contração, o que é que vai acontecer? Vocês vão contrair a vossa cara toda. Vocês não podem pensar numa perna e num braço como pensam para um músculo pequenino. Porque ainda para mais, não se esqueçam que aqui o ramo do facial divide-se e basta apanhar um bocadinho do par craniano e vocês têm a cara toda. E isto não é correto. E vocês dizem, Sandra, mas está a contrair. Pois está. E algum de vocês come assim?
Ninguém come assim, portanto vocês não vão reeducar, porque nós fazemos reeducação neurológica. Tudo o que vocês fazem aqui, o vosso objetivo é assim, a corrente faz uma contração, faz um relaxamento. A função são vocês que dão para a reorganização cortical. Se vocês estão a treinar com um paciente, seja qual for a patologia, com movimentos inadequados, porque são vocês que treinam a função, a máquina não treina a função, a máquina não faz, são vocês, é a vossa conduta terapêutica que vai influenciar positivamente ou negativamente. Portanto, não culpem as máquinas daquilo que correr menos bem, está bem? Somos nós os responsáveis. Então, nós queremos fazer uma reeducação, certo? Então, se vocês vão utilizar elétrodos que não estão adequados à estrutura, ao músculo que vocês querem alcançar, então não é adequado, não pode ser muito grande, tem que ser pequenos. Agora imaginem que vocês queriam promover um relaxamento. Aí já não faz mal utilizarem os grandes. Porquê? Porque é diferente o objetivo. O vosso objetivo é completamente diferente quando pensam em relaxamento ou analgesia do que quando pensam em contração muscular. Quando pensam em contração muscular têm que pensar qual é o músculo que eu quero alcançar, para que função, qual é a direção da fibra muscular. Se eu quero um masseter, eu não posso colocar uns elétrodos aqui, quer dizer, poder posso, está bem? Mas não devia, porquê? Porque a corrente elétrica passa pela zona de menos resistência, passa mais facilmente pela zona de menos resistência. E está provado que se for na direção da fibra muscular, vai ter menos resistência e passa mais rapidamente. Portanto, se eu quero masseter, porquê que eu vou estar a colocar isto para a contração do bucinador? Se não é esse o meu objetivo. Então eu devo ir ao meu objetivo terapêutico, ao meu objetivo do músculo para alcançar a função que eu quero reabilitar do ponto de vista terapêutico, ok? Neste caso, o que é que eu estive a trabalhar com este menino? Masseter e musculatura submandibular. Para quê? Para facilitar o movimento de mastigação, para facilitar a reorganização cortical de que posso utilizar este músculo, porque este menino já não tinha dor do lado direito. Ele neste momento não tinha dor, mas tinha adquirido um padrão tão automatizado de mastigação para o lado esquerdo que ele tinha dificuldade em conseguir ir para o lado direito. Qual foi um dos problemas? Foi em Espanha isto, e a mãe dele disse-me que dentro de um mês ele ia para os Estados Unidos e tinha que tirar o aparelho dentro de um mês. Portanto, foi um dos motivos principais pelo qual desde o dia 1 ele começou a utilizar a eletroestimulação. Mas não só. Esta eletroestimulação foi acompanhada da minha indicação como terapeuta de que uma vez por semana e algumas semanas, foram 3 semanas e meia, alguma semana ele foi 2 vezes, não eram suficientes para reabilitar uma função. A eletro ajuda, mas não garante o êxito da terapia se não for feito um trabalho em casa. Está bem? Então, nós utilizamos a eletro, mas também foram muitas indicações para a continuidade do trabalho em casa. Exercícios associados, quando estão a trabalhar uma função? Sim, sempre, está bem? Quais são os exercícios que nós podemos associar neste tipo de caso? Eu quero reabilitar masseter para mastigação, não há outro exercício melhor que mastigar, ok? Mastigar o quê? Diferentes durezas, diferentes alimentos, com diferentes intensidades, está bem? Por exemplo, isto foi que duas das aplicações que nós fizemos. Não sei porque é que isto ficou aqui, mas pronto. Isto foi no dia da avaliação. O que é que eu estava a fazer? Fiz a colocação submandibular e pedi movimentos de língua. O que é que nós estivemos aqui a fazer? Deixa-me só parar aqui o vídeo. Isto é um erro, está bem? Não deixem os elétrodos assim pendurados. Eu só deixei isto porque eu queria gravar e não queria ter não queria ter a fita cola nem nada na frente, queria que vocês vissem bem o posicionamento. Isto foi a segunda ou a terceira sessão, se eu não me engano. Isto é o clique palatal dele, na segunda e na terceira sessão. Ok? Fazer os exercícios ao mesmo tempo que isto foi a parte da mastigação.
Eu digo sempre a mesma piada, já não tem piada, mas eu continuo a dizer. Isto é kinesiotape? Não, não é um exemplo de uma técnica combinada. Eu realmente podia ter utilizado o kinesiotape nos lábios. Neste dia não tinha, não tinha fita cola e tive que utilizar kinesiotape em cima dos elétrodos, mas não tem nada a ver, está bem? Foi mesmo desespero e precisava de garantir que a gravidade não me levava os elétrodos para baixo e tive que colocar aí. Porquê é que eu não coloquei o kinesiotape nos lábios? Porque achei que para este caso não era necessário. Se houve outros casos que utilizei, sim senhor, utilizei, porque é mais fácil para mim utilizar o kinésio no orbicular do que propriamente a eletro. Utilizo muitas vezes a eletro, depois retiro, ponho o kinésio e coloco a eletro noutro músculo que seja mais difícil de trabalhar. O que é que nós fizemos aqui? Colocação a nível do masseter e mastigação. Mais nada. De alimentos de diferentes durezas. Isto é o lado que não estava a ser estimulado. Porque é que eu gravei também? Porque mesmo utilizando a eletro, eu continuo a garantir que o meu paciente continua a mastigar para um lado e para o outro, porque o vosso objetivo no final disto é que ele tenha uma mastigação bilateral alternada, não é que fique de repente deixe de ser mastigador unilateral do lado esquerdo para ser mastigador unilateral do lado direito. Não é o nosso objetivo, nós temos que garantir os dois lados, está bem? Temos uma mastigação um bocadinho mais lenta, a dureza não era muito alta, por isso foi mais rápido. Outras opções de utilização. Sim, podíamos ter utilizado as canetas diretamente a nível da língua, por exemplo. Qual é a maior problemática? É que se vocês utilizam a caneta, conseguem fazer exercício miofuncional, mas não conseguem fazer o exercício de mastigação. Podia ter utilizado no masseter e na língua ao mesmo tempo? Podia, mas neste caso não se justificava. Porquê? Porque eu vou ter uma corrente que faz contração a nível de masseter, ao mesmo tempo que tenho uma corrente que faz a retropropulsão da língua. Isso pode causar o quê? Confusão a nível cortical. Vocês, quando utilizam a eletro, têm que pensar como é que isto a nível cortical poderá ser recebido. Excesso de estímulo, por vezes, é mais prejudicial do que utilizar pouco estímulo. Está bem? Excesso de informação ao mesmo tempo para o córtex poderá ser extremamente complicado. Uma coisa é submandibular e bucinadores. Porquê? Porque eles ao mesmo tempo, quando eu engulo, quando vocês deglutem, fazem... Portanto, há apertamento do bucinador e retropropulsão da língua. Mas quando eu estou a mastigar, eu não estou a fazer isto à língua. A minha língua faz estes movimentos. Eu tenho que deixar a língua solta. Portanto, aqui poderia utilizar ao mesmo tempo se eu conseguisse, se a máquina que eu tenho me permite fazer uma colocação alternada. Eu coloco aqui um canal durante X segundos, quando este apaga, este acende, está bem? Mas neste tipo de casos não neurológicos não faz sentido. Vocês poderiam perfeitamente trabalhar primeiro língua e depois masseter. Porquê primeiro língua? Porque podem preparar a língua para ter um melhor funcionamento durante a mastigação, e o masseter no momento em que vocês precisam de fazer o amassamento do alimento. Está bem? Isto foi depois de 6 sessões. O que é que nós ganhamos? Ganhamos simetria, muito mais simetria facial. Ele continua com boa mobilidade, não tinha dor, não houve uma sobrecarga muscular do lado direito que nós estivemos a trabalhar, porque isso é muito importante. O masseter é um músculo muito forte, temos mais força de base de língua, por isso temos um estiramento mais eficaz. Eu, por acaso aqui não se vê, mas já tinha a mordida, já não tinha... Isto é o clique palatal, como já se tinha visto antes. E, desculpem, isto foi a alteração. São os dois, o momento da abertura no clique palatal, está bem? A diferença, como podem ver, continua a haver uma assimetria de um dos lados comparativamente ao outro. A eletro ajudou imenso, mas obviamente não faz milagres. Vocês têm um músculo, desculpem, acabou de desaparecer aqui o meu ecrã. Por exemplo, dar um exemplo. Desculpem.
Vocês têm aqui um músculo que durante 5 anos foi utilizado exclusivamente para a mastigação versus um que começou há 3 semanas e meia a aumentar a atrofia, porque o que nós fizemos aqui foi isso. Nós fizemos uma hipertrofia muscular do masseter porque ele estava atrofiado, ele estava hipotrófico, está bem? Precisava desse estímulo mais forte. Porquê? Porque tínhamos pouco tempo de intervenção. Vocês poderiam dizer, mas nós com terapia tradicional conseguimos o mesmo. Claro que sim. Eu sou a maior defensora da terapia tradicional, está bem? A maior defensora. Agora, se nós temos ferramentas, que foi outra coisa que o Alexandre nos disse no início, e tem toda a razão, estou plenamente de acordo, é uma ferramenta, não é uma área de intervenção, nem é uma ferramenta que nós utilizamos, obviamente, nas áreas das quais temos domínio. Eu não vou utilizar jamais a eletroestimulação para a perna nem para o braço. Porquê? Porque eu não sei, e se eu tenho um colega que sabe, eu encaminho para o meu colega e ele que decida se a eletro é importante ou não, não sou eu que vou decidir isso. Jamais me meto na área da fisioterapia, aliás, adoro trabalhar com fisioterapeutas, a sério, cada vez que trabalho em equipa fico maravilhada, nunca tive problema nenhum, graças a Deus, sempre tive uns colegas fisioterapeutas 5 estrelas, tenho imensa sorte. Eu acredito que sejam, a maioria seja assim, Alexandre. E vocês têm alguma dúvida, depois falem com os vossos colegas, porque às vezes também acho que, em alguns casos, pode haver algum tipo de choque, porque não há comunicação. Então, se vocês comunicam e se são humildes, possivelmente isso abre um bocadinho mais as portas para que não pensem que nós queremos roubar nada. Nós não vamos roubar nada, está bem? Nem roubamos a eletro, nem roubamos o kinésio, nem os calores úmidos, nem os parafangos, nem as parafinas. Utilizamos em benefício do nosso utente. Se existem ferramentas que vão facilitar a intervenção, bem-vindas sejam, está bem? Só para vos mostrar aqui, por exemplo, para este caso, o que é que nós fizemos? Dar um exemplo de uma programação, como é que nós poderíamos fazer, acender a máquina, carregam aqui no FN, até isto ficar a piscar, e vamos escolher aqui o PED6, porque nos deixa programar o tempo on, que é o hold, o tempo off, deixa-nos programar a frequência que nós queremos utilizar, tem o tempo a duração de pulso está fixa nos 300 microsegundos, que é o tempo em que nós normalmente costumamos trabalhar, portanto, serve. Valores de defeito não nos interessa, as rampas têm uma duração de 1 segundo para cima e de 1 segundo para baixo, up and down, e estas não nos permitem modificar, têm que ter isso em conta. Então, carregamos BD6, ok, e temos aqui o on, 10 segundos, ok, podemos deixar o on 10 segundos, um off de 11 segundos, vamos deixar um bocadinho mais de off, está bem? Depois vamos dar 15 segundos de descanso, ok, a frequência 80 Hz, não, como é um caso não neurológico, vamos trabalhar a 60 Hz, suficiente para a contração de fibras tipo 2 e evitar fadiga muscular. Tempo total da intervenção, vamos colocar inicialmente 10 minutos e depois ajustamos a cada paciente. Já sabem que tem as rampas de 1 segundo para cima e 1 segundo para baixo e já está. Ok, pronto. Isto é um tipo de aparelho, existem outros que vocês poderão ter que programar a duração de pulso, as rampas, se querem alternado em simultâneo com atraso um em relação ao outro, ou seja, tem os 2 canais, um começa 1 segundo ou 2 segundos antes do segundo canal. Há aparelhos que vos deixam programar várias fases no mesmo programa para evitar a tal fadiga muscular. Há programas que têm contração e depois têm uma contração a mais baixa frequência para promover algum relaxamento para evitar a tal fadiga muscular. Existem imensas possibilidades está bem? Então, vamos por isso. Desculpem lá. Então. Esperem lá, o que eu vos queria dizer mais? Eu não vos cheguei a dizer em relação a este caso, porque é que eu pus 10 segundos e 15, ainda tenho tempo, Tânia, 5 minutos? 1 minuto? Está bem, é rápido, é só para explicar rapidamente. 2 minutos? Tá bom. Então,
muito rapidamente, vocês não se esqueçam que têm que colocar o tempo de trabalho e o tempo de descanso adequado ao grupo muscular que vocês querem trabalhar, para evitar a tal fadiga muscular. Se vocês colocam 10 segundos de tempo on e 15 segundos de tempo off, vocês têm que pensar em quantas contrações por minuto é que vocês vão ter, certo? Neste caso, que é não neurológico, não é tão grave. Agora, num caso neurológico, poderá ser mais grave, mas isso nós depois logo aprofundamos noutra ocasião e explicamos melhor estas coisas, está bem? A Tânia acabou de me pôr nervosa com os 2 minutos. Estou a brincar, não. É mesmo uma coisa para aprofundar numa aula mais... que tenhamos mais tempo, está bem? Eu já era só para vos dar um bocadinho do que é que se poderia fazer, do potencial que existe e para vos mostrar um caso não neurológico, porque sabem que a eletroestimulação do que mais se fala é em casos neurológicos, disfagias, etc. E eu achei interessante mostrar-vos um caso não neurológico e um adolescente e o potencial que esta ferramenta pode ter. Realmente é uma grande ajuda. Obrigada. Tânia? Sim. O Alexandre está a fazer palmas para surdos, porque não pôs o... Estou a brincar. Aos dois, muito obrigada. E eu tenho aqui já algumas questões. Nomeadamente, primeiro quero agradecer aos participantes que se mantiveram aqui, apesar de nós não termos conseguido aqui cumprir os nossos timings, mas quero agradecer a todos aqueles que se mantiveram aqui disponíveis e que quiseram participar connosco até ao final, estar aqui connosco até ao final. A colega Vanessa pergunta que tipo de elétrodos é que vocês estão a utilizar e ela comenta que usa a caneta e o autoadesivo, mas que são efetivamente grandina e que com muita frequência é preciso adaptar. Ok. Posso responder os que eu utilizo, Alexandre? Eu utilizo elétrodo de eletrocardiograma pediátrico, está bem? O que é que acontece? Há uns que realmente são grandes, mas se vocês verificarem, a parte de condutividade é pequena, são 2,4 milímetros mais ou menos. E então, se a parte condutora é pequena e tem uma grande parte que cola, na parte cola realmente vocês podem recortar, está certo? Não há problema de cortar a parte da cola, não cortem a tudo porque senão depois não têm sítio para aderir. Estes que eu utilizo neste tipo de casos são os que já vêm assim por defeito, eles já são pequeninos, são ótimos, mas são elétrodos de eletrocardiograma pediátrico igualmente, tá bom? E existem uns mais pequeninos, mas eu realmente só os vi numa loja em Móstoles da Fisioprim. Eu depois posso-vos mandar o link. E esses são de fio, está bem? Porque estes, para utilizar os elétrodos de eletrocardiograma pediátricos, vocês precisam dos adaptadores que permitem colocar no botão. Eu ia te perguntar isso, ou seja, aplicabilidade a partir de que idade? Pronto, isso continua a ser muito controverso. Eu utilizo a partir do momento em que eles têm maturidade neurofisiológica suficiente para entender o que é que nós estamos a fazer, mas eu sei que há colegas que utilizam com bebês, e há estudos já feitos com bebês e com crianças antes dos 6 anos. A verdade é que pode ser uma falha minha, porque eu, como não tenho muita gente nessas faixas etárias, acabo por ter algumas dúvidas em relação à forma como se deveria utilizar, certo? É um handicap meu, Tânia, que eu ainda estou a tentar aprofundar mais, porque realmente há poucas coisas. Eu já vi alguns estudos, mas foram feitos por aparelhos de eletroestimulação e eu gostava de ter uma opinião não tão vinculada a uma marca de um aparelho, sabes? Sim, e aqui a questão que eu acho que também se coloca é que tipo de peles é que estamos a falar, não é? Eu agora estou a pensar, e tu estavas a falar na pediatria, há alguns estudos na área da neonatologia e nós sabemos que alguns prematuros não terão, neste caso em termos, digo eu, de pele, muitas condições para iniciar. Há alguns estudos de investigação que apontam para aí, mas efetivamente a nossa prática em Portugal em neonatologia, que eu tenha conhecimento, não existe, até porque estamos a falar em bebés no primeiro mês de vida, não é? Há alguns abaixo prematuridade, ou seja, abaixo da idade de termo, mas de qualquer das maneiras é uma área que efetivamente temos muito para explorar. Agora, aqui conflui com outra coisa que era aquilo que nós já conversámos, que é a regulamentação. Sim, e outra coisa também importante, Tânia, porque eu, como o Adriano, desculpa, Alexandre, como o Alexandre estava a dizer da parte fisiológica,
como é que a parte neurofisiológica do bebê, como é que ele vai reagir a estas, porque nós temos estas correntes adaptadas do 0 a 80 fisiológico e a maior parte dos estudos são feitos já em adultos, em animais, em adultos e em crianças. Como é que eles respondem, como é que nós verificamos um nível motor terapêutico numa criança que não nos consegue dar nenhum tipo de feedback? Percebes? Há demasiadas questões éticas também envolvidas, não é? Exatamente. Não é fácil. Sim, claro. Sem Graças dúvida. a Deus temos a terapia tradicional que funciona muito bem. Continuo a dizer que... Apesar... Agora, a questão também que temos aqui, eu penso que, lá está, voltamos ao mesmo, eu sou daquelas que fiz a formação e não aplico pela questão da regulamentação, porque temos estas questões a nível hospitalar, mas os resultados são mais rápidos, em alguns casos é a ponte-chave para o trampolim, depois já termos tentado o tradicional, depois já temos experimentado várias, não é, várias alternativas e é sem dúvida um achado, não é? É potenciar e ao mesmo, apesar do meu contexto nesta área ser do hospital, vamos pensar nos custos que isso implica para um utente e para um paciente e para a família, não é? Podendo nós rentabilizar as sessões, não é? Mas mesmo o custo a nível de saúde da pessoa, porque sim, nós temos pacientes com esfagias apráxicas, que é muito complicado com a terapia tradicional conseguirmos, e com a eletro foi possível voltar a fazer a introdução de alimentos. Isso depois de estarem quase 2 anos sem comer, percebes? Ou seja, uma disfagia crónica com imensas dificuldades, que não desencadeava reflexo de nenhum tipo, e começamos a aplicar a eletro e começamos a ver resultados. Pronto, então nesses tipos de casos sim. Fazer a diferença, ganhamos nós uma alma nova, a família e o paciente também. Querem comentar a questão do uso da caneta e do autoadesivo? Se vocês utilizam as canetas? Eu utilizo as canetas principalmente para paralisias, em que consigo ir diretamente ao ponto que me interessa, está bem? E dou o tempo que eu considero que é adequado. E a nível intraoral, sou sincera, eu utilizo mais a nível do bucinador e quando quero estimular o orbicular dos lábios em pontos específicos, porque a eletro tradicional com os 2 eletros, a bipolar toda a vida, às vezes não me permite fazer colocações funcionais, como eu estava a dizer há bocado, e às vezes quero colocar nos lábios, no orbicular dos lábios, e o que é que acontece? Começa a doer o canino, estou a ativar outros grupos musculares que eu não queria naquele momento ativar, e as canetas permitem essa especificidade de... E eu muitas vezes utilizo até para os músculos da mão, músculos do antebraço, quando eu preciso de maior especificidade, eu uso as canetas porque fica realmente muito mais prático, rápido e específico, né? Isso é algo que contribui bastante, sim. Não se esqueçam que tem que pôr o gel condutor, está bem? Não funciona, a culpa não é da caneta. Eu ia perguntar, mas há neste caso indicações específicas ou seja, indicações específicas e contraindicações para a utilização de uns em detrimento dos outros? Dos elétrodos em si, a questão é mesmo a especificidade, né, Sandra? A gente conseguir a resposta necessária do músculo e não contraindicação para um, indicação para o outro. Na verdade, é por poder produzir o melhor resultado. Exatamente, o que é que funciona melhor, o que é que vai... Exatamente, é isso mesmo. E no caso... Desculpa, e no caso dos pacientes, porque há uma colega que coloca a questão de doentes com patologia cardíaca, por exemplo. Há situações de patologia específica em que estão contraindicadas as utilizações dos elétrodos, de eletroestimulação? É assim, o que é pior? A nível cardíaco, o que é que produz mais stress cardíaco? Uma disfagia severa em que, inclusive com a própria saliva, o paciente está a aspirar e está constantemente a tossir ou está constantemente a fazer pneumonias, ou um aparelho que efetivamente aumenta a vasodilatação, vascularização, portanto poderá aumentar a frequência cardíaca. Eu normalmente quando tenho pacientes neurológicos cardíacos com epilepsia, com patologias que não são degenerativas, eu falo com o médico responsável e com o paciente, explico o que é que a eletro poderá provocar e em equipa decidimos se vai ser a ferramenta a utilizar ou não, sempre considerando
os benefícios e os riscos, está bem? Porque uma coisa é ter risco, não significa que vai acontecer nada de mal, há risco. Não se esqueçam que a maior parte das contraindicações são feitas pelos fabricantes das máquinas para não terem problemas, porque eles não querem ter um senhor com uma epilepsia, com ataque cardíaco e depois a culpa é do aparelho. Portanto, também é uma forma de nos prevenirmos. Agora, onde eu não utilizo em pacientes com pacemaker, apesar de já existirem estudos que dizem 10 que não coloquem em cima do pacemaker, eu continuo sem arriscar, é demasiado, é uma coisa demasiado séria e que realmente pode ter alguma interferência. Pessoas com implante coclear, pessoas com implante, os chips dos Parkinsons, nesse tipo de casos eu continuo sem utilizar. Por precaução, porque cada vez que aconteça alguma coisa má, podem ter a certeza, a culpa vai ser da máquina que dá choque, porque desde pequeninos que vocês ouvem todos, não se mexe em coisas, não se mexe em eletricidade, e as pessoas têm medo. Normalmente um paciente que está mal não tem medo, ele quer é ficar bom, também vos digo isso. As pessoas que realmente têm problemas querem ficar melhor e não têm medo de absolutamente nenhum. E as crianças também não. Eu tenho este caso de adolescente, mas utilizei com crianças com 9 anos, com 10 anos, com 12, com 7, e ninguém gritou, ninguém ficou com queimaduras, ninguém teve encerramento glótico, não tiveram, mas obviamente as coisas foram feitas com cuidado. Não é colocar elétrodos no meio da cara, não é colocar... Não, as coisas têm que ser pensadas, está bem? Planeado bem, até porque envolve alguma logística e eu tinha aqui uma questão que efetivamente que conhecimentos é que um terapeuta da fala tem que ter para trabalhar nesta área, porque ouvimos falar em fisiologia do exercício, ouvimos falar de máquina, neste caso dos aparelhos, mas as pessoas, se calhar, podem ficar, quem não está na área, pode ficar com a ideia que ou é um bicho de 7 cabeças ou até o final é uma coisa muito simples. O terapeuta da fala, em primeiro lugar, tem que ser terapeuta da fala. Ou logopeda, ou fonoaudiólogo, o que for, mas tem que saber o que é que vai trabalhar, porque se vai trabalhar com eletro, tem que perceber de músculo. Porque o aparelho só faz isso, o aparelho simula vias sensitivas ou motoras. Se eu não sei o que é que está a acontecer naquele músculo, não percebo como é que ele funciona, então é melhor não utilizar este aparelho. Mas também se calhar é melhor não trabalhar com motricidade orofacial. Percebem? Porque o aparelho é uma máquina. Desculpem, não quero ofender ninguém, mas é verdade. O aparelho é uma máquina, já está. Se nós percebermos o que é que vamos fazer, não vai haver problema nenhum. Pois há determinadas coisas que têm que aprender, a pele tem que estar limpa, não podem pôr elétrodos na zona de dizer aos senhores para não fazerem a barba no dia que vão à terapia, porque vão ter microlesões e a corrente vai ter menos resistência, passa pelas microlesões e vão sentir facadinhas, picadinhas, o que é que seja, não ponham em cima de borbulhas, tenham cuidado com as peles atópicas, porque se as pessoas não podem tomar um banhinho de água quente, pois uma coisa que vai causar vasodilatação, obviamente vai causar também aquecimento e provavelmente vai ficar cheio de manchinhas vermelhas e poderá ter algum tipo de reação alérgica. Percebes? São considerações mais... E depois, obviamente, tem que ter as aulas com o professor Alexandre para perceber da fisiologia, do movimento, etc. Sim, eu acho que isso é importante. Não sei se o professor Alexandre quer dizer alguma coisa em relação a isso. A especificidade para os terapeutas da fala da questão que estava a falar, da fisiologia do exercício, porque há uns anos atrás, eu estou a pensar, as pós-graduações, as especializações não tinham esta área tão específica e sendo a preocupação do professor Adriano dar as melhores ferramentas nas áreas necessárias para a intervenção, exatamente a necessidade, em que é que consiste esta especificidade da fisiologia do exercício. Isso é muito interessante. Foi o que abriu as portas para mim para trabalhar no EPAP, né? Eu tenho muita gratidão por isso tudo, né? Foi uma aluna na época de uma formação que assistiu uma formação minha do Brasil e falou, poxa, eu poderia passar o seu contato para o professor Adriano em Portugal e tal. E aí tudo, enfim, continuou como está agora e tem muito mais por vir. Hoje em dia, para muitas escolas de fisioterapia e de fonoaudiologia, terapia da fala, e logopedas, falha muito, infelizmente, a capacitação em fisiologia do exercício. É alguma coisa que a escola tradicional dessa profissão ainda não considera como
fundamental para a profissão. A fisioterapia, inclusive, há muitas escolas que não têm fisiologia do exercício. E por que isso é importante, né? Respondendo mais diretamente. Porque nós temos que saber como os nervos e músculos e o próprio cérebro se comporta frente ao treinamento que fazemos. Como determinar se eu exagerei no meu treinamento? Como saber se o treinamento está produzindo os resultados que deveria produzir? Que tipos de fibras musculares eu devo trabalhar? Com quantas vezes por semana? Com que intensidade? Que carga? Como eu sei que eu ultrapassei a carga adequada para aquele tipo de músculo, não é? Se eu não chego até a carga adequada, eu não gero resposta nenhuma. Se eu ultrapasso a carga, eu gero mais lesões do que deveria, eu gero inibição, não avanço. Que tipos de linhas de trabalho existem? Existem linhas de um grupo de pesquisadores e uma linha mais antiga que trabalha até a fadiga, até chegar no limite extremo. E com o avanço da tecnologia e dos estudos, essa linha se mostra hoje já um pouco obsoleta, sobretudo para nós na reabilitação, ela é muito mais ainda obsoleta, porque nós podemos trabalhar com reeducação do movimento sem causar danos musculares severos. E isso gera uma evolução sempre contínua para os nossos utentes. Então, essa discussão toda, por que o músculo fadiga mais rápido? O que eu fiz de errado? Por que ele fadigou? Por que não fadiga se eu precisar? Se eu preciso chegar à fadiga e não consigo? O que eu tenho que fazer para melhorar isso? Então, esses conceitos todos que a fisiologia do exercício nos explica, nos responde, né? Então, quando nós vamos trabalhar com reeducação do movimento, não conhecer a fisiologia do exercício é não conhecer como o movimento acontece, como eu posso interferir no movimento. É por isso que a gente tem em todas as nossas formações, né? Hoje em dia, um módulo de fisiologia do exercício, que não quer dizer que nós vamos formar grandes mestres em fisiologia do exercício. É muito aplicado, é para saber como eu resolvo problemas na prática clínica, usando a fisiologia do exercício como a base do raciocínio. E aí eu consigo adequar os meus exercícios tradicionais ou o uso da eletroestimulação, por exemplo, para aquele fim, para aquele objetivo que eu tenho. Por quê? Porque eu sei se o músculo está bom ou não está, o que eu posso fazer para aquele músculo melhorar ou não, e que sinais que o músculo me oferece para eu saber se o meu trabalho está surtindo resultado ou não. Isso vem da fisiologia do exercício, não tem de onde tirar a informação, né? Exato, E era o que eu estava a dizer, Tânia, vês? Ou seja, não é específico para utilizar eletro, é específico Sim. para trabalhar com a parte da reabilitação de tudo o que é motor. Músculo. Motor É o músculo, é o sistema neuromuscular que a gente estuda, né? E aí as possibilidades de intervenção no sistema neuromuscular. É a fisiologia e não é o equipamento. Claro que na formação, na especialização para os equipamentos, a gente estuda cada equipamento da forma mais profunda possível e tal e tal. Mas antes disso tem uma base, tem a fisiologia da dor, a fisiologia neuromuscular, para que a gente possa perceber como intervir, como eu faço para intervir. Depois eu vou usar na minha prática os exercícios sem a corrente elétrica, é a mesma fisiologia do exercício, não é fisiologia do exercício para a eletroterapia ou para o exercício com resistência manual, ou para o exercício com resistência de borracha. Isso não existe. Existe a fisiologia do exercício. E isso é muito importante para nós que trabalhamos com movimento, recuperação do movimento, reeducação do movimento. Temos que ter esse conhecimento, não adianta. Obrigada pelo esclarecimento, que é algo muito importante, não é? Porque nós ouvimos muitas vezes nas notícias, vamos pensar em terapeutas da fala que não estão na área da parte, neste caso, de motricidade orofacial, e associam muitas vezes fisiologia de exercício, preparação, exatamente onde é que nós nos encaixamos aqui, não é? Porque quer queiramos, quer não, a motricidade orofacial
temos assistido a uma evolução muito grande em Portugal, há uma expansão da nossa área de intervenção e o quanto é importante perceber este trabalho de equipa interdisciplinar e não as coisas separadas, ok? O paciente, seja ele pediátrico, seja ele jovem adulto, seja jovem, mais maturo, seja um idoso, a importância de fazer essa avaliação e de perceber o que é importante perceber, neste caso, desenvolvimento normal e a própria evolução, neste caso, desde a criança até ao idoso, e a forma como tudo se interliga. Por isso é que eu volto-vos a dizer, eu cada vez mais acho, e não é desvalorizar o trabalho dos terapeutas da fala, é que a postura, o corpo, é a base de tanta coisa que nós trabalhamos e que o trabalho de um terapeuta da fala não tem sentido. Já estou com a Sandra, perdoem-me se estou a ofender alguém, não tem sentido. Muito antes de comer, o corpo precisa de respirar, precisa de estabilidade e controle postural. Se isso não é assegurado, neste caso por vocês, o trabalho de parceria é fundamental e nós vemos, e sobretudo quando nós, terapeutas da fala, não estamos num hospital 24 horas sobre 24 horas, não é? Há que partilhar entre equipa e há que partilhar aos cuidadores e a outros elementos. Essencialmente, eu acho que é um aspecto importante. Tenho aqui, entre outra questão, perguntaram-nos ainda onde é que se podem adquirir essas canetas. Falávamos há bocadinho, não sei se vocês têm alguma empresa de referência. Aqui em Portugal não sei, peço imensa desculpa. Eu sei que a Logopédia, como se eu não me engano, em Espanha vende, mas as minhas foram oferecidas pelo Dr. Bruno. Então, Eu acho que ou realmente é da Espanha ou do Brasil, né? É difícil conseguir importar do Brasil, tem que ser algum amigo que vem, que traga, alguma coisa assim. Não é realmente, infelizmente, em Portugal, ainda não conheço algum canal que tenha, né? Ou em lojas da Espanha ou lá no Brasil. No Brasil há uma empresa Ibramed, que faz as canetas, a HTM, que é a empresa que faz esse equipamento que eu mostrei, também tem algumas canetas. Tem... Bom, uma outra que é bem pontudinha, eu esqueci o nome da marca agora dela, mas canetas de eletroestimulação, se jogar isso no Google, é possível encontrar facilmente vários modelos de canetas para eletroestimulação. Mas ainda em Portugal isso não está tão presente, né? Mas eu acredito que logo, pelo volume, né, de terapeutas da fala que estão se capacitando, que estão adquirindo o poder do conhecimento para isso, eu acho que logo isso fica mais acessível. Embora da Espanha os custos não aumentam e tem legalização toda da Europa, e também é fácil de conseguir adquirir na Espanha. E também se há em Espanha, talvez já haja em Portugal, Tânia, estou a falar... A Profala já se encontra disponível. Está aqui uma colega do Brasil a dizer que lá chama-se caneta forma. Caneta forma, sim, cá também deve-se chamar caneta forma, porque foi o Bruno e a Marta que patentearam esses adaptadores, porque a caneta são 2 adaptadores. A forma é uma das canetas, né? Sim, é verdade, sim, porque há outras, há umas que têm as mais antigas, estas foram patenteadas por colegas nossos, fonoaudiólogos, mas antes deles fazerem estas já existiam outro tipo de canetas, o Alexandre tem razão, não, estas são umas das. Sim, a colega Odete tem aqui umas questões. Ela pergunta, com 2 canais é viável arranjar cabos para duplicar ao perto do sinal ou se usam mais que um aparelho? Então, só uma dúvida que eu tenho, Odete. Tem 2 canais, certo? Cada canal são 2 elétrodos que faz o circuito. As áreas onde nós trabalhamos são os bucinadores, submandibular, laríngeo, normalmente, olha, 2 canais serve. 2 canais serve. Quer utilizar 2 no bucinador, 2 a nível laríngeo, eu sugiro ou compre um aparelho que tenha os 4 canais ou utilize 2 máquinas. Não utilizo máquinas, porque eu sei que há máquinas que de um canal pode-se dividir para 4, mas o Alexandre tem mais experiência e poderá dizer se realmente existe uma divisão
da corrente ou se mantém o mesmo tipo de efetividade. Eu não utilizo, por isso é que eu não sei. A corrente, como a divisão é em série, normalmente não se perde corrente. O problema é que se perde muita especificidade, né? São músculos diferentes, funções diferentes. Você acaba com isso gerando uma resposta de mesmo momento para músculos diferentes. Então, ou comprar um equipamento com 4 canais, né? Ou, na verdade, para trabalhar músculos com funções muito diferentes, que eu preciso de disparos em tempos diferentes, o ideal é trabalhar com os 2 equipamentos mesmo. Ter 2 equipamentos e 2 canais é muito mais útil, muitas vezes, do que ter um equipamento de 4 canais. E também não se esqueçam das funções com as quais nós trabalhamos. Será que faz sentido terem tudo ao mesmo tempo? Porque, vos digo, existem poucas funções que vocês realmente precisem de 4 canais ao mesmo tempo. Uma delas realmente é a deglutição e mesmo assim, em alguns casos, vocês podem perceber rapidamente que é excesso de informação. Vocês estão a dar muita informação àquele utente e em vez de estarem a facilitar o desencadear do reflexo de deglutição em tempo adequado, etc., tempo de fase oral, estão a dificultar porque o córtex não tem capacidade para assimilar tanta coisa ao mesmo tempo. Portanto, às vezes, mais é menos. Tem uma questão, Sandrinha, aqui às vezes vale a pena, que é produzir uma estabilidade postural maior com um equipamento e trabalhar a deglutição ou a MO, né, motricidade orofacial, com outro equipamento, né? São frequências muito distintas e tal. Eu tenho um outro equipamento, né, que é bem mais caro e tal, nem trouxe para apresentar hoje, porque foge muito daquilo que vale a pena. Ele tem uma função, que é uma coisa que eu usei 2 vezes na vida, que ele separa os 4 canais em 2 aparelhos de 2 canais. Então, eu posso regular uma frequência para 2 saídas e outra frequência para 2 saídas. Então, seria mais ou menos nesse ponto. Eu posso usar um aparelho só, ele vira um aparelho de 2 canais para uma frequência e 2 canais para outra frequência. Então, se fosse para um terapeuta da fala, poderia estabilizar um pouco mais a cervical, trazer para uma postura melhor com 2 canais e fazer o uso adequado, que eu nem sei como é que vocês fazem isso, para outros 2 canais. Ou ter 2 aparelhos de 2 canais, que custa muito mais barato do que esse de 4 canais que eu tenho. Então, 2 aparelhos de 2 canais. Por que não? Eu coloco um para trabalhar com postura, fica lá, e o outro eu uso para outra coisa. Me dá mais independência, inclusive. Mas eu isso sugiro sempre aos nossos colegas que trabalhem com físio. Ou seja, que seja o físio a dizer se realmente aquilo que eles querem para a correção postural é adequado ou não. Porque estarmos a aplicar uma determinada corrente sem termos consciência de qual é o problema, lembra-se, a formação que nós fizemos com vocês foi ótima, que vocês nos tiveram a mostrar se o problema vinha de cima para baixo, Tânia, porque às vezes também há problema que começa cá em cima e acaba por fazer com que as cadeias musculares de baixo estejam alteradas, ou se é de baixo para cima. E esse tipo de conhecimento é também importante na hora de ver, ok, eu vou colocar aqui elétrodos, mas eu não posso colocar elétrodos aqui para tudo. E muitas vezes nós já temos alguma dificuldade com a área que nos corresponde, e aí sim acho que já nos estávamos a meter noutra área que poderá provocar alguma confusão. A minha opinião é que se achamos que o problema é postural e a eletro pode ajudar, então falem com o vosso colega da fisioterapia para ver a melhor colocação e depois façam o que o Alexandre disse, que é verdade. Eu tenho um multitense, que sim, eu tense consigo mudar um canal e o outro e posso pôr correntes diferentes a nível de tense, de analgesia, mas não me deixa de fazer uma corrente de contração. E isso quando nós trabalhamos a nível de músculos tão pequeninos, notamos diferença de utilizar um tense convencional, um tense nota-se diferença porque eles tremem mais do que propriamente produzem a contração. Às vezes parece que falta força. Pode ser também o tipo de máquina. E depois não nos permitem pôr um tempo on e um tempo off, o que também não nos permite fazer um trabalho durante tanto tempo porque geramos fadiga muscular. É só por causa dessas características que às vezes têm que ter atenção. Se o aparelho vos permite programar um tempo de descanso e um tempo de trabalho, porque os músculos com os quais nós trabalhamos são muito pequenos, normalmente as funções que nós queremos reabilitar duram bastante tempo, por exemplo, deglutição mínimo 30 minutos,
então temos que depois adaptar um bocadinho àquilo que realmente é necessário. De acordo. Eu estava a ouvir até agora, deixa-me lá aqui voltar atrás. Estávamos a comentar que se vendiam na Profala, cá em Portugal, em Espanha validaram também no logopédico. O que é que eu tenho aqui mais? Tenho agradecimentos pela excelente apresentação, basicamente é isso, e penso que nós já tenhamos respondido a tudo, e estamos mesmo aqui em cima. Já estamos aqui a dar mais um bocadinho de tempo, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa, que já estamos em mais de 7 minutos. Estejam à vontade. Já às 23h20, é a hora da Cinderela, desligamos aqui. Aqui 00:20 já. Aqui, na verdade, é mais uma hora mais. Aqui é o horário da Espanha. Mas não Foi sei, excelente, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, obrigado pela paciência de todos em me escutar, obrigado por me aceitarem dentro da terapia da fala, da logopédia, da fonoaudiologia. São muitos projetos que eu tenho participado e isso me faz muito feliz ser aceite como um de vocês, né? Mesmo não tendo as competências necessárias para isso, mas poder colaborar de alguma maneira com a evolução de uma outra profissão, né? Que eu sempre digo que o que me importa mais é a vida dos utentes, e se eu posso mudar um pouquinho cada colega que trabalhe com mais segurança, que tenha mais poder do conhecimento e mude a vida de mais utentes que eu jamais vou poder conhecer, jamais vou poder tocar, isso para mim encanta quando eu posso partilhar conhecimento, né? É pensar a multiplicação do bem para aquelas pessoas que precisam de nós. Isso para mim realmente é encantador. Então, muito obrigado por me permitirem fazer parte dessa rede que transmite o bem para tantas pessoas. E eu não tenho mais nada a acrescentar do que o Alexandre já disse, agradeço-vos imenso do fundo do coração. Alexandre, é sempre um prazer ouvir-te. Tânia, adoro-te e beijinhos a todos. Eu tenho uma coisa a acrescentar. E queria dizer ao Alexandre que eu não sei como é que é na área deles, era aquilo que ele tem lançado, o repto, que é, nós precisamos urgentemente de regulamentação e de legislação para que estas práticas possam ser partilhadas entre as diferentes áreas, porque sei que a fisioterapia está, pelo menos em Portugal, muito mais à vontade nestas questões de leis e regulamentação, ao contrário da terapia da fala, e em termos legais nós precisamos de suporte, não nos basta só este conhecimento fundamental, mas aí acho que as áreas podem-se realmente unir e tornarmos mais fortes. Acho que é uma mais-valia para todas as áreas, sem dúvida alguma. Aos dois, muito obrigada. Foi uma apresentação muito soft de um tema que eu acho, muito sinceramente, para muita gente, quando ouve eletroestimulação, é assim, tipo aquele com os tentáculos quase a sair e a pensar o que é que vem dali. É chocante. São os choques elétricos, não é? Tipo lampreia, mais ou menos isso assim. Mas e vocês passaram muita informação de uma maneira muito leve e muito cativante. Continuamos aqui, mais de metade das pessoas inicialmente que aderiram a nós aqui neste horário, continuam aqui a ouvir-nos, por isso não estão a ser nada longe de serem aborrecidos e certamente gostariam de continuar a ouvir-vos. Parabéns pela forma como foram tão brilhantes, tão incisantes, aqui com o conteúdo e que nos deixaram aqui pregados e com vontade de aprender mais. Por isso, em nome do EPAP, espero rever-vos brevemente nesta ou noutras situações e a pandemia trouxe-nos estas coisas boas, eu acho. Não nos trouxe outras, mas estas certamente. Se calhar não pensaríamos ou demoraríamos mais tempo a chegar aqui e a estas novas tecnologias e que isto possa ser uma realidade mais frequente. Muito obrigada a todos, uma boa noite de descanso e até breve. Beijinhos aos participantes, não se esqueçam mais uma vez, têm 8 dias para descarregar toda a informação na plataforma da EPAP, para depois receberem o vosso certificado, poderão voltar a ver esta brilhante apresentação nos próximos 30 dias na plataforma da EPAP e depois no canal YouTube, onde também têm os outros webinars. A vocês os dois, surpresa já percebi, cursos estão em vista e já estou aqui a receber algumas mensagens e perguntar para quando é que vocês vão dar mais aulas. Muito obrigada. As nossas redes sociais, que isso aparece lá facilmente.
Já tem coisa Fica a pronta. dica. Já tem coisa, fica a dica. Nada melhor do que começar assim. É um presente Fica a de dica. Reis, assim, já no final da semana, não é? Muito obrigada aos dois. Um beijinho, foi um prazer estar com vocês. Uma boa noite a Beijinho. todos. Bom Obrigado a descanso. vocês duas, Obrigada. lindas. Prazer em ver-vos. Tchau. Com licença. Beijinhos.